salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, dá aqui as novidades para você, né? O padre Kelmo apareceu lá na área do Roberto Jefferson, padre Kelmo que entrou justamente na vaga, já que o Roberto Jefferson não pôde se candidatar a presidente, então ele foi proibido, né? Foi barrada a candidatura dele, então eles arranjaram o padre Kelmo para ficar no lugar. E ele foi lá, conseguiu convencer o Roberto Jefferson a entregar as armas. E o que chamou muita atenção de muitas pessoas foi, na hora que o Roberto Jefferson se entregou, a gente vai ver as imagens aqui, você vai conferir comigo, a quantidade de pessoas elogiando, né, e clamando o nome dele, né? Então você vê que muitas pessoas estão revoltadas com as ações do Supremo, do STF, e o brasileiro realmente está entalado com isso aí. Inclusive isso tem preocupado muito a mídia de esquerda, os esquerdistas em geral, porque eles têm medo realmente do resultado, né, das eleições. A gente tem que querer a paz, a ordem, né? Essas coisas não acontecem, né, por mágica. A situação do país hoje está assim, essa jurisprudência toda absurda, né, que tem sido criada pelo STF, não é feito por mágica não, meus irmãos. As ferramentas legais, né, dentro da lei para evitar que isso aconteça existem. Agora tem que se cobrar os parlamentares que não a estão usando. Tem que se perguntar por que é que eles não estão fazendo isso. Mas antes da gente entrar nesse papo, veja aí o momento em que ele foi preso, tá certo? E aí a gente volta para comentar. Vamos abrir, por favor. Aguardando. Roberto Jefferson, nesse momento, provavelmente está nessa viatura aqui. Cuidado que não machucar aí. Cuidado aí, por favor. Cuidado aí. Roberto Jefferson preso nesse momento. Estamos aqui acompanhando ao vivo. Vamos ver se ele dá alguma palavra aqui. Ô, seu Roberto! A polícia quer fazer o trabalho dela, a imprensa também. Essa, Jovem Pan! E é isso aí, pessoal. Bom, meus irmãos, contra fatos não há argumento, né? Para mim isso só demonstra, né, que as pessoas estão realmente muito revoltadas. Então ali tinha Polícia Federal, ali tinha Polícia Militar, até a Polícia Rodoviária estava lá e isolaram o lugar, né? Porque as pessoas acreditam que queriam até fazer, sei lá, uma corrente humana, alguma coisa ali, para impedir a prisão dele. Parece que também tem uma lei que a partir de hoje, né, ninguém pode ser preso no Brasil por causa das eleições. Então, se talvez passasse, né, até meia-noite, ele conseguisse, pelo menos não ser preso naquele momento, né? Pudesse ficar em prisão domiciliar, que ele já estava. Agora, como tem gente iludida nesse país, família? Como tem gente que não entende realmente o cenário político? Eu vi muita gente dizendo, o Bolsonaro vai dar um indulto. Saiu isso até numa matéria aí, que possivelmente o Bolsonaro daria indulto ao Roberto Jefferson. E é claro que ele não vai fazer isso. O próprio Bolsonaro disse isso no debate, né? Debate esse que só tinha o Bolsonaro. O Lula correu como covarde que é, até porque não tem o que falar. O Lula é um cara todo errado, família. Ele quis ganhar no grito ali, mas só que nem voz o peste tem, né? E aí, da última vez, né, ele perdeu muitos pontos nas próprias pesquisas da mídia. O Bolsonaro passou ele, já está 50% a 49%, né, 50% para o Bolsonaro, 49% para ele. Ele sabe que ele foi péssimo no debate, né? E olha que o Bolsonaro naquele debate, eu até disse, ele poderia ter sido melhor, imagina, e já ficou na frente. Então a partir dali o Lula resolveu correr do debate. Agora na questão de o Bolsonaro dar indulto, é lógico que ele não vai fazer isso, família. Não espere nenhum ato heróico do Bolsonaro. Eu estou pedindo que você que vai votar em branco, vai votar nulo, vote no Bolsonaro, simplesmente, não porque eu considere ele um excelente presidente, como alguns bolsonaristas querem que eu fale aqui. Eu não posso mentir para o meu público, eu não posso fazer isso. O Bolsonaro deixou claro que ele não vai peitar Supremo nenhum, ele não fará isso. Eu já expliquei em outros vídeos o porquê que o Bolsonaro age assim, porque é que ele traiu as pessoas no 7 de setembro do ano passado. Ele pediu uma coisa às pessoas entenderam o que era, foram para dar esse apoio, essa legitimidade que ele precisava, e ele traiu todo mundo. Foi o que ele fez. E desde o começo da candidatura dele, ainda em 2018, que ele fez isso. Ele abandonou o que ele era, o que ele representava, e virou isso que ele é hoje. A situação decaiu tanto de opções para o Brasil, que mesmo sendo isso que ele é hoje, ainda é a melhor opção para o Brasil. Então, para você, meu irmão, que eu estou pedindo a você que vote, né, no Bolsonaro para salvar de um mal pior, um mal muito maior, que é o Lula, que vai levar esse país para o caos total. Mas eu tenho que dizer e ser sincero com você, ó, família.
Esses auxílios que está sendo criado aí de R$600, o Brasil não tem condição de pagar isso. Pode ter certeza disso. O próprio Bolsonaro falava, a gente não pode pagar R$200, imagine agora pagar 600. Qual foi a mágica? O PIB é o mesmo, a nossa produção é o mesmo, então como é que pode? Bom, isso vai acontecer se manter os R$600, né? Ele está dizendo que vai manter. O que vai acontecer na prática é que esses R$600 não vão comprar nem o que 200 comprava. Né? Você vai andar com um volume maior de dinheiro no bolso, mas vai comprar o mesmo que antes. A gasolina, ele está dizendo, batendo no peito, não, a nossa gasolina é uma das mais baratas do mundo, ela está sendo subsidiada por ele mesmo. Esse subsídio não pode durar para sempre. É igual você chegar num bar e dizer, não, toma um aqui comigo. Você tem condição de pagar para sempre para o cara? Você não tem. Então, meu irmão, eu estou abrindo o jogo com você, meu inscrito, que a minha ideia aqui não é agradar bolsonaristas, não é agradar pessoas que querem ouvir o que elas querem. Eu tenho que falar a verdade, porque o meu compromisso é com você, meu irmão, que me segue há anos. E você que chegou agora que entende bem o recado. Você que é uma pessoa realista. Para as pessoas que querem fantasias, tá um monte aí. Tem o Pano nos Is, né? O Pingo nos Is, tem um monte de canal aí que faz isso. Não, é uma maravilha, o homem é um deus. Eu não vou dizer isso para você, vou dizer a realidade. Entre os maus que estão aí, o Bolsonaro é o menor. E é por isso que a gente precisa votar nele. Só por isso mesmo, família. Para encerrar esse assunto e deixar claro, né? Quando foi perguntado agora nesse debate, que virou uma sabatina, já que o Lula não foi, perguntaram a ele, e sobre Roberto Jefferson, ele disse em alto e bom som, quem atira em Polícia Federal, em polícia, quando chega os agentes, é bandido. E eu disse para que ele seja tratado como bandido. Foi isso que o Bolsonaro falou no debate, quem não acredita. Então logo tomei conhecimento do fato em Levi Gasparian. Determinei que o Anderson Torres assumisse, pessoalmente, o deslinde do caso. Falei para ele de imediato, quem atira em policial, o tratamento é de bandido. Ele se colocou para Juiz de Fora, na expectativa de receber novas ordens de mim. E assim ocorreu. De lá de Juiz de Fora, determinou que fosse tomada providência para a prisão do Roberto Jefferson. Assim foi feito. Ato contínuo, determinei que ele fosse para o Rio de Janeiro conversar com os dois policiais e ver a situação de saúde de ambos policiais que sofreram ferimentos por parte de Roberto Jefferson. Aqueles que temem dizer que Roberto Jefferson é meu aliado, lembre-se que em setembro agora, ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no Superior Tribunal Militar. Não existe qualquer ligação minha com o Roberto Jefferson. Nunca se cogitou ele trabalhar na minha campanha. Quem age dessa maneira está mentindo. Repito, ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no STM, setembro último agora. No mais, não se justifica se referir a uma mulher da forma como ele se referiu. É injustificável isso aí. Então essas pessoas que achavam, o Bolsonaro agora vai tomar a frente, meu irmão, você está totalmente errado. Você que uns vai dizer aqui, mas é por causa das eleições, depois você vai ver. Acho muito difícil ele tomar qualquer ação a esse respeito, meus irmãos. E o motivo eu já disse antes. O Bolsonaro não é um bom presidente. O Bolsonaro não é o salvador da pátria. Ele é simplesmente um mal menor, família. Um presidente realmente bom, e um dia a gente tem fé que apareça, ele vai trazer de volta o patriotismo. Ele não vai ser um entreguista, ele não vai ser conivente com um sistema corrupto. Nós temos sempre que lembrar aqui dos nossos irmãos argentinos. Ali é um belo exemplo para todo brasileiro, meus irmãos. Colocaram a esquerda por anos, a esquerda faliu o país. Chegou a hora do acerto de contas, a hora de botar o trem nos trilhos novamente. E aí eles disseram, não vou passar por todo tapete. Traz a esquerda de novo, que pelo menos no tempo deles não estava tão apertado assim. E aí quebraram de vez. Inflação a 100%. Você tem ideia do que é uma inflação a 100%, meu irmão? Eu te digo. Imagine que o produto custa R$1 hoje e daqui a 15 dias, 10 dias, no outro dia, 100% o preço. Ou seja, é R$2 agora. Aquele mesmo produto que você comprou por 1, agora é 2. Inflação 100%. Você acha difícil que isso aconteça no Brasil? É só colocar o Lula. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, a gente precisa entender, parar de nos iludir, achar que vai ter um salvador da pátria. Não vai ter. Eu acredito que o amadurecimento político que todos nós precisamos ter é o de conscientizar-se, nós mesmos, depois conscientizar os nossos irmãos que não têm acesso à informação, de que a coisa não acaba quando você dá o voto. Do mesmo jeito que você se preocupa com a educação que você dá ao seu filho, de trazer a comida para sua casa todos os dias, a luta que você trava todos os dias, você também tem que lembrar que agora, a partir de agora, você também tem que cobrar o político. Qual foi o deputado que você votou? Você está seguindo ele nas redes sociais? Você manda mensagem para ele? Não, Davi, eu nunca mandei. Não sei nem se ele tem rede social, pois ele tem que ter. E você tem que estar cobrando a ele lá. Tá muito mais fácil, né? As redes sociais trouxeram essa aproximação entre nós e os políticos.
Então a gente tem que ficar no pé. Porque você imagina, família, seja o político que for, ele abrir a caixa de mensagem dele e ter lá mais cobranças do que ele teve de voto. Você já pensou qual é o impacto mental que o cara sente? Então nós precisamos entender e aprender isso, meus irmãos, que a gente precisa ficar no pé. Eles têm que saber que nós estamos de olho em cada coisinha que eles estão fazendo. Quando nós conseguimos esse amadurecimento político, aí eu acho que as coisas vão começar a melhorar aos poucos. Não vai ser com um salvador, não vai ser com uma canetada, né? O cara que vinha trazer salvação, ele já trouxe. Todos nós hoje vivemos da graça. Deus foi muito generoso com essa nação. Daqui, tudo que se planta, né, dá. O solo é rico de todas as maneiras. Porque você vê países que tem petróleo, às vezes a terra é seca, é ruim, né? Não dá para plantar nada. E Deus fez nesse território de tudo. Olha, eu vou dar energia a vocês, eu vou dar minério, eu vou dar uma terra fértil, eu vou dar água doce. O que é que vocês querem mais? Os litorais mais lindos do mundo, o que é que vocês querem mais? É só se organizar, meus irmãos, é só prestar atenção, sermos um pouco mais inteligentes. E aí ninguém segura o brasileiro nem o Brasil, né? Então, meus irmãos, eu fui aqui realista com vocês. Tá aí as provas, né? Quem não acredita pode ver a própria entrevista lá do Bolsonaro dizendo exatamente o que eu falei para vocês, né? Que o Roberto Jefferson deve ser tratado como bandido por ter reagido contra os agentes da Polícia Federal. Enfim, deixa a tua opinião aí, o que é que você acha disso? O Bolsonaro acertou fazendo isso, errou. Seja qual for a sua opinião, ela será sempre respeitada. E meu irmão, não esquece de passar a mensagem adiante. Tem muita gente achando que, não, vamos pôr o Lula, que pelo menos ele tem pena dos pobres. Ele não tem pena de pobre, ele quer todo mundo pobre. É o que ele quer nesse país. Todo mundo pobre, dependendo dos programas sociais que ele vai criar, onde as pessoas vão estar na eterna miséria. Basta você ver, eu estou devendo esse vídeo para vocês, eu vou mostrar aqui as pessoas que receberam essas casinhas, né, Minha Casa Minha Vida e tudo. Você vai ver que elas hoje estão caindo aos pedaços, porque não é assim que se melhora um país, você fazendo doação, você dando esmola. É você ensinando o cara a pescar, é você capacitando ele. Em vez de gastar dinheiro com isso, vamos dar curso de capacitação às pessoas, mais mecânicos, mais pedreiros, mais carpinteiro. Todas essas profissões que são essenciais, né? Pode até não ser tão valorizada como um médico, cirurgião, mas é tão essencial quanto. Então vamos criar mais pessoas assim, e aqueles que têm capacidade para ser um cirurgião, que sejam também, né? Que o governo dê bolsa para quem realmente merece, não como é hoje, né? Que tem muito rico aí recebendo somente para dizer, olha, eu não pago nada porque eu sou muito inteligente, né? Se a gente realmente fiscalizar, meus irmãos, as coisas podem mudar, né? Então, sendo aqui firme com vocês, sendo verdadeiro, a gente faz mais um vídeo e vai encerrando por aqui. Então agradeço a vocês, fiquem todos com Deus, meus queridos irmãos. Um abraço e a gente segue junto. Fui!